Olá, hoje vamos conversar e aprofundar um pouquinho mais na questão de qual é a nossa verdadeira essência, nossa verdadeira identidade, ou seja, a procura do mim mesmo. Eu inicio com uma historinha de um livro, o autor é Pete Eastman, em que e o título é Você é Minha Mãe? E esse autor, o Eastman, conta a história de um passarinho que saiu do ovo e caiu do ninho que estava lá em cima da árvore, caiu no chão, enquanto a mãe tinha ido buscar comida para ele. Sem saber qual é a aparência da mãe dele, o passarinho vagueia pelo mundo em busca dela, esbarrando em uma variedade de animais e de objetos diferentes ao longo do caminho, como por exemplo um cachorro, uma vaca, ou então um barco, um avião, uma escavadeira, ou seja, diversas coisas, animais, máquinas, e ele faz para cada uma dessas coisas, os animais, a única pergunta que tem a importância para ele: você é a minha mãe? Então, cada um responde não, exceto uma escavadeira, que debocha dele e depois, em um movimento aí surpreendente, ergue o passarinho e coloca ele lá em cima da árvore, de volta ao ninho, onde ele finalmente se reúne à sua verdadeira mãe. Agora, vamos substituir aí o passarinho por cada um de nós, um buscador espiritual, quem ainda está buscando e querendo ter um encontro com Deus, o Deus verdadeiro. E aí você poderá encontrá-lo vagando, essa pessoa ou cada um de nós vagando pelo mundo, né? Indo lá, sei lá onde, Itália, Índia, Bali, no mais diversos, Jerusalém, Monte Sinai, né? E procurando por todos os lugares diversos mestres, fazendo um monte de cursos, né? E perguntando, né? Você é meu guru? Você é meu professor? Você é meu pastor? Você é o meu caminho da causa? Então, enquanto nós não encontramos essa verdadeira realidade, esse verdadeiro amor, o reino de Deus, essa dimensão espiritual, nós ficamos como esse passarinho aí perdido, procurando e perguntando em todos que aparecem em nossa frente, vamos procurando e vamos fazendo curso, e entramos em diferentes religiões, lemos livros, assistimos os YouTubers e vamos aí, em frente. Mas ao contrário do buscador espiritual, entretanto, o pássaro, ele recebe um claro e imediato não. E pode continuar com a sua busca sem desperdiçar anos no processo. Ou seja, dificilmente nós recebemos um não. E aí nós ficamos lá onde nós entramos, nas instituições, em cursos, até um dia cair na ficha e falar assim, não é aqui. Aí a gente vai para o outro, e lá no outro vai falar para a gente, é aqui. Diferente do passarinho. O passarinho perguntava, a pessoa falava, não, não é aqui, não sou eu. Ao contrário, nós entramos nas instituições, nós entramos em cursos e eles vão falar, sim, sou eu, é aqui que você está procurando. E o mesmo tema de perdermos o nosso caminho e a jornada de volta para casa aparece como observamos na história de Adão e Eva, no livro de Gênesis.
assim como no livro do Êxodo, perdidos, escravizados no Egito, depois procurando a terra prometida. Na Odisseia, de Homero, em A Tempestade, de Shakespeare, e em inúmeros filmes e outras obras da literatura clássica. A história bíblica de Adão e Eva é um retrato metafórico de nossa separação de Deus. De alguma forma, em meio à infinidade de amor que é Deus e sua criação, aconteceu uma divisão que aparentemente seria impossível, no qual nos encontramos aparentemente separados do Criador, sozinhos e perdidos em um mundo estranho, um mundo proibitivo, perigoso, sem amor e que está muito longe de ser o nosso lar original, na eterna unidade com o Pai. Outra forma de entender é que nós adormecemos e tivemos um sonho muito ruim, um verdadeiro pesadelo de separação e perda, do qual agora não mais conseguimos nos lembrar de como e como despertar. E estamos perdidos em sonhos, esquecendo-nos de que sequer existe uma alternativa, uma saída. O sonho tornou-se a realidade e tudo que conhecemos. Então, uma grande parte da humanidade vive um sonho e acha que esse sonho é a realidade. Esse sonho é um mundo construído pelo nosso ego. É o nosso dia a dia, as pessoas uma levando vantagem sobre as outras, umas julgando sobre as outras, e essa realidade que é um sonho, nós então acreditamos ser a realidade. Então a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão e não há em parte alguma referência ao seu despertar. Interessante isso, que a busca pela verdade e o desejo. E então essa busca da verdade e do desejo de retornarmos ao nosso verdadeiro lar em amor torna-se tão fundamentais a nossa experiência aqui, que dirigem cada uma de nossas ações, mesmo que não estejamos cientes disso. Ou seja, no fundo nós queremos voltar à nossa verdadeira essência, ao nosso lar, voltar ao Pai, aí no caso Deus. Nós buscamos amor em todos os lugares, e quando não encontramos, ou ele desaparece do nosso alcance, ou acabamos nos contentando com o poder, com a adulação e com as riquezas. Mas vamos voltar à história aí do passarinho que perdeu a mãe e compararmos com a situação do ser humano que ainda busca a sua essência, a sua identidade original. Nós ansiamos desesperadamente por essa segurança e pelo senso de pertencimento. Tentamos recriá-los através de relacionamentos, família, comunidade, congregações. Mas existe outra motivação mais profunda para a busca do passarinho, assim como para a nossa. Porque se o passarinho não conseguir encontrar e identificar a sua própria mãe, ele permanecerá ignorante em relação à sua verdadeira natureza, à sua verdadeira identidade. Ele não conhecerá a si mesmo. Ele poderia, com a mesma facilidade, ser um cão, uma vaca ou uma escavadeira. E no momento, então, que identifica sua mãe, ele acha sua mãe, a escavadeira coloca ele de volta no ninho e ele encontra sua mãe, ele acaba conhecendo
a si mesmo. Ele é um pássaro, tem asas e a partir daí ele entende que pode voar. Todo conflito e confusão neste mundo são, em última instância, resultado de não sabermos o que somos, de esquecermos ou de intencionalmente distrairmos as nossas mentes e bloquearmos tudo. E ficamos então hipnotizados com essa realidade criada pelo nosso ego e estamos espiritualmente dormindo. No momento em que nos lembrarmos do nosso verdadeiro ser, nossa verdadeira identidade, todos os nossos problemas aparentes serão solucionados, porque eles derivam de uma única fonte, que é o ego, que é uma ilusão. Felizmente, alcançar esse resultado não é tão difícil assim, quanto possa parecer, pois esse ser nunca nos deixou. Ele simplesmente foi obscurecido, substituído por uma narrativa dramática da individualidade pessoal, a nossa história de vida, que nos mantém tão atribulados a ponto de não mais reconhecermos a nossa verdadeira natureza. A verdade do nosso ser é como uma canção esquecida, cuja melodia nós ouvimos apenas raramente, em baixo volume, como se estivéssemos ouvindo a grande distância, ou seja, nunca mais do que algumas poucas notas de cada vez, mas que mesmo assim ilumina em nós a memória de um lugar tão lindo, uma época tão serena e acolhedora, que ansiamos retornar a ela, mais do que desejamos qualquer coisa que este mundo tenha a nos oferecer. Lembrar-se dessa canção do ser é fácil, pois ela é a verdadeira realidade, a única realidade. Ela está sempre lá, eternamente à nossa espera, dentro de nós. Porém, ao mesmo tempo, lembrar também é muito difícil dessa nossa verdadeira identidade. Nossas mentes abafam essa canção esquecida com um barulho estridente que sai em alto volume de múltiplos canais. Só assim, raramente, eles ficam silenciosos, permitindo que a melodia esquecida filtre-se através deste barulho e aí consigamos ouvi-la. Porém, por termos escrito, apresentado e gravado essa música estridente, pelo fato de ela ser criação da nossa mente e do nosso ego, ficamos muito resistentes em abaixar esse volume. E mais difícil ainda seria desligá-lo totalmente. Como resultado, a canção esquecida do nosso ser continua sem ser ouvida. Nós permanecemos ignorantes em relação ao que somos, sempre buscando e nunca encontrando. Em resumo, a busca da verdade é conhecer a nossa essência, é saber quem nós somos. Devido às ilusões do mundo e às ilusões criadas em nossa mente, nós esquecemos quem nós somos. Somos seres espirituais, mas se nós já somos seres iluminados, quem é esse ser dentro de nós que quer se iluminar, que quer atingir um alto grau espiritual, que quer um dia encontrar a Deus? Esse ser dentro de nós que quer se iluminar, que quer ter um alto nível espiritual,
é, na verdade, o nosso ego. É o nosso ego. Porém, o ego não pode se iluminar, pois ele é uma imagem falsa criada pela nossa própria mente. Mas outro grande detalhe é que ninguém busca esse verdadeiro interior se não for tocado por Deus. Ninguém vai por vontade própria. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai em direção a Deus, em direção à nossa própria essência, se não formos tocados pelo próprio Espírito. Por isso que temos que saber a diferença em sermos tocados pelo Espírito, o Espírito de Deus, ou nosso ego querendo se despertar para a verdade. Ou seja, nós estamos seguindo em direção a Deus, a essa procura desse espírito interior, porque nós fomos tocados, ou nós estamos indo apenas por uma curiosidade do nosso ego. E Jesus disse: portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, e o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial, que sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6, 31 a 33. Os pagãos, ou seja, os mundanos, que são as pessoas guiadas pelo ego, é que buscam essas coisas do mundo e estão preocupadas em resolver as coisas materiais. Quem foi tocado por Deus busca as coisas espirituais e não as materiais. Jesus disse em João 6,26 que a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A multidão procurava Jesus interessada nas coisas materiais e não pela própria verdade em si. Buscavam as coisas espirituais para obterem as materiais. Quando buscamos a iluminação, a busca espiritual somente para a espiritualidade em si, provavelmente nós fomos tocados por Deus. Deus não quer nos iluminar, pois Deus já é a própria luz e está dentro de nós. Deus quer se expressar através de cada um de nós, diferente das pessoas que buscam a Deus para obter as coisas materiais ou resolver problemas do mundo à sua volta. Um outro exemplo desse foco desviado são os diversos caminhos oferecidos por diferentes cursos de como se obter sucesso ou coisas materiais através do poder da mente. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Às vezes damos uma contribuição, um dízimo na igreja esperando sermos recompensados. Tudo isso faz parte do mundo do ego. Jesus disse: aqueles que são do mundo buscam as coisas do mundo, mesmo que para isso procurem a Deus. Repetindo, aqueles que são do mundo, que estão guiados pelo seu ego, buscam as coisas do mundo, mesmo que para isso eles procurem a Deus. Mesmo que para obter as coisas do mundo, as coisas materiais, eles tentam usar a Deus. Aqueles que são de Deus buscam apenas a Deus. Isso não significa que as pessoas guiadas pelo ego
não contém Deus em si. A diferença é que existem pessoas que vivem comandadas pelo ego e outras que são comandadas pelo Espírito. As duas têm Deus dentro de si e foram criadas por Deus. Entretanto, uma ficou anestesiada, adormecida, hipnotizada, porque entrou no sistema do mundo, entrou na Matrix, comandada pelo ego. Como nós já conversamos no outro vídeo, a Matrix pode estar dentro da ciência, dentro da religião e dentro da filosofia. Portanto, as pessoas ficam aprisionadas em doutrinas, em dogmas e não conseguem encontrar a sua verdadeira identidade. As doutrinas dos homens são construções do ego e não de Deus. Então, o que temos que fazer é despertar do sonho que vivemos pelo ego. Por isso que Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Jesus disse que para despertar é preciso nascer de novo. Nascer de novo significa deixar para trás as velhas crenças e nascer em espírito. Quando Jesus fala nascer de novo, ele fala inclusive para Nicodemos, que era um mestre na religião. E aí ele está falando para Nicodemos nascer de novo. Ou seja, você vai ter que abandonar todos os seus conceitos, as suas crenças, os seus dogmas, para poder abrir a sua mente, a sua consciência, despertar e encontrar o verdadeiro Deus que está dentro de si. Ou seja, é nascer do Espírito, deixar Deus se expressar através de nós. Adão e Eva foram expulsos do paraíso após comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O paraíso não é um lugar, e sim um estado, quando estamos vivenciando a nossa verdadeira essência, quando estamos sendo comandados pelo Espírito e não pelo nosso ego. Nós saímos para o bem e o mal, que nada mais é que o universo do julgamento. Aquela pessoa é boa, aquela pessoa é má. Às vezes, para mim, uma coisa pode ser boa e para outro pode ser mal. Tudo é questão de julgamento. Se estamos julgando, é porque não estamos vivenciando o paraíso. Todos os dias comemos o fruto proibido do bem e do mal. Todos os dias estamos julgando e classificando algo como bom e como mal. Quando estamos nesse julgamento, estamos fora do paraíso. Portanto, não existe o bem e o mal em si mesmo. Nós é que criamos através do nosso julgamento, através do sistema do nosso ego. As pessoas em si não são boas e nem más. Nós é que classificamos pelo nosso julgamento. Somos seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus. Somos filhos de Deus e fomos criados para viver no paraíso. Mas quando comemos o fruto da árvore do bem e do mal, de nosso julgamento, nós somos expulsos do paraíso. E isso fazemos todos os dias, tudo criado por nossa mente. Temos que meditar e refletir se estamos procurando a Deus por querer a Deus, mesmo o Deus em si, ou se estamos procurando para satisfazer o nosso ego. Estamos querendo ter acesso ao mundo espiritual para obter as coisas materiais? Para que nos apegar às coisas que derretem pelo tempo? Jesus nos avisou em João 6,27: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem lhes dará a água vida, a água viva, o Espírito de Deus, o que nunca se acaba, o sentido da vida, o amor incondicional. Isso não derrete com o tempo, isso é eterno. Mas você pode falar, né, que se eu estou falando isso porque, ou então eu não estou passando necessidade, mas Jesus disse em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Porém, muita gente não acredita nisso. Dizem que acreditam, mas no fundo não acreditam. E se acreditassem, praticariam. A busca espiritual, portanto, é efetivamente uma exploração de identidade. Ela é uma jornada interna que pergunta: quem sou eu? Ou, mais precisamente, o que sou eu? Se aquele passarinho da historinha que eu falei no início da nossa conversa acreditasse ser uma vaca, pastaria no campo e tentaria mugir sem muito sucesso. Ele nunca abriria as asas e voaria a grandes alturas. Que Deus nos abençoe com a graça desse encontro do Espírito de Deus e que lancemos cada dia mais voos mais altos, voos espirituais, vivendo sob o comando da nossa verdadeira identidade, Cristo, que mora dentro de nós. Um grande abraço no coração.